Bom, pessoal, antes de começar o episódio, então, a gente quer agradecer as nossas parcerias. Então, galera, nós queremos agradecer principalmente a nossa parceria com a Dentária Climos. Eles sempre nos atenderam muito bem desde o primeiro semestre e sempre foram extremamente queridos e atenciosos conosco. Então, a gente está muito feliz de hoje anunciar que eles são parceiros da gente. Além disso, também a gente tem o patrocínio da Canecaria da Guria, que são nossas famosas canequinhas que a gente usa desde os primeiros episódios. Eles são maravilhosos e vendem, então, muitos brindes personalizados. Então, seja você estudante de odontologia ou profissional de odontologia que busca, então, dar coisas personalizadas, a gente sabe como é especial, né? Coisinhas com o nosso nome, com a nossa logo, com a nossa identidade. Podem chamar eles que eles são excepcionais. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio aqui do Dental, que hoje a gente está muito feliz em anunciar para vocês uma convidada muito especial. Ela se graduou em odontologia aqui na PUC-RS, fez especialização de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e atua hoje na harmonização facial com muita excelência. Muito obrigada, doutora Tainá, por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito honrada de ter aqui conosco. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Para começar, então, falando um pouco sobre ti, tu poderia, então, nos falar como foi a tua escolha pela odontologia, por que tu decidiu fazer aqui na PUC e tudo mais? Eu decidi muito cedo fazer odontologia. Na verdade, eu não queria fazer odontologia, eu queria fazer cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E a história foi na Copa no dia que o Brasil ganhou a Copa, de 1994. Uma amiga minha caiu de bicicleta e teve múltiplas fraturas de face. Quem arrumou o rosto dela foi um cirurgião bucomaxilo. Então, nesse dia eu tive certeza que era isso que eu queria fazer, consertar o rosto das pessoas. E aí eu descobri que não era medicina, não era médico, né? Mas sim dentista. E para isso eu tive que fazer mesmo não gostando de dentes. Eu fiz toda a graduação de odontologia para poder me tornar uma cirurgiã bucomaxilo. E como é que foi assim o teu processo na graduação? Tu já fazia ideia que tu queria bucomaxilo, Sim. Mas passando pelas outras cadeiras, como é que foi assim? Exaustivo. Foi bem chato. Porque eu entrei na odonto focada, querendo a parte da cirurgia. Então, desde o primeiro semestre, eu sempre acompanhei os professores e fazia a parte de pesquisas também. Então, assim, o Dr. Clayton, a doutora Marília, tenho um carinho enorme por eles, que são pessoas que sempre serviram de muita inspiração pela retidão e pela competência técnica, né? Então, depois disso, eu sempre fui muito curiosa. Então eu me apresentava para os cirurgiões, eu posso te acompanhar no hospital. Então não tem hospital que eu não tenha operado de metida, né? Então às vezes não podia entrar na cirurgia, mas não tem problema, eu quero só assistir, quero acompanhar, deixa eu lavar teu material para poder estar vivenciando aquilo ali, né? Então é um ambiente muito mágico. Acho que a energia do hospital, ela também, tu já te foca. Então é muito bonito, né? Quando a gente tem esse despertar. E para mim foi especial porque, como eu já queria fazer a buco, então eu fui sempre muito bem orientada já para isso. Mas as outras matérias eram... Foi puxado. Nossa, prótese, coitada. Coitada dos professores de ter que me aguentar. Olha, eu tenho histórias muito engraçadas aí. Que eu passei, eu ficava super nervosa quando eu tinha que fazer prova, porque eu não entendia. Pra mim era outro planeta. E cimentar com não sei o quê, e passar o ácido, isso. E aí tem um dos meus melhores amigos, inclusive a professora aqui na PUC atualmente, o Dr. Luiz Brito. Ele é da prótese, né? E aí ele sempre foi super competente e dedicado e detalhista. E eu, Brito, eu tenho que ir bem nessa prova, por favor, me ajuda. E ele pegou e me trollou, que agora aprendi essa palavra com a minha filha. E aí ele me disse, não, tu faz assim, tu tem que deixar o ácido, e aí tu fecha e deixa por uma semana. E aí eu fiz a prova oral com o professor, ele disse, tu é uma louca, tu é muito louca. E eu falei, Brito, por que tu fez comigo isso? E eu achando que eu tava assim, arrasando na prova. Essa questão eu já acertei. E esse início de carreira, assim, logo que tu se formou, como é que foi, assim, teve algum empecilho, algum desafio muito grande, assim, que aconteceu
pra tu ir pra cirurgia e depois começar a trabalhar com a área da estética? Sim, olha, mesmo então querendo fazer a cirurgia, quando eu me formei, eu não tinha dinheiro para poder pagar a minha especialização. Aí eu acabei fazendo uma prova no Hospital Conceição, onde eu passei em primeiro lugar para residência em saúde pública, né? Então eu fiz saúde da família e foi muito bom, porque não o fazer, mas a carga de conhecimento que me deu muitas habilidades que para mim são diferenciais que eu percebo na minha carreira, como a escuta ativa, fazer o acolhimento do paciente. Então eu tenho esse olhar muito integral do paciente, porque nunca é um botox, nunca é uma cervicoplastia, tem toda uma história por trás de como a pessoa chegou ali e por que ela tá, as motivações. Então é uma coisa que eu priorizo muito na minha equipe também, da gente ter esse acolhimento dele, que a pessoa se sinta à vontade. Mas voltando para o assunto, tu viu? Preste atenção, blá 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 blá. E aí depois disso eu acabei vendo, não consegui ainda pagar, não tinha o dinheiro. E aí o que eu vou fazer? Porque eu não vou ser dentista, não vou trabalhar com dente, o que eu vou fazer? Aí surgiu um projeto na Colgate, onde os propagandistas tinham que ser dentistas. E eu participei disso, fiquei 5 anos na área de marketing da Colgate. Então foi maravilhoso também, porque eu aprendi muita coisa. Aprendi negociação, contornar objeções, relacionamento. Então eu visitava os dentistas, a parte comercial, planilhas, a parte de gestão. Então eu visitava os dentistas, né? Eu dava as amostras, tenho as mãos cheias de cicatrizes, né? Que hoje o pessoal vê o glamour, mas não vê toda a história por trás. Então eu visitava. Até hoje eu sou meio traumatizada, que eu penso, ai meu Deus, a meta, eu tenho que visitar tantas pessoas. Tem pesadelo. Então foi aí até que eu consegui juntar, e aí eu comecei a fazer minha especialização, e eu continuava na Colgate, então era pesadíssimo, e continuava fazendo acompanhamento com os meus cirurgiões, né? Então tinha dias que eu ficava até às 3 da manhã em cirurgia, acompanhando cirurgia, e no outro dia tinha que trabalhar, tinha que fazer a meta, tinha que visitar, montar congresso, viajar. E aí depois eu fui pra Buco, consegui, e não era no melhor lugar, não era onde eu imaginei, mas era onde eu pude. Então eu acho que o bom profissional, ele vai fazer, independente da escola onde ele esteja, né, ele vai fazer a carreira dele. Mas claro, a minha base é a PUC, eu morro de orgulho de ter me formado na PUC, eu acho assim, que foi uma oportunidade única. E para mim é a melhor escola de odontologia do Rio Grande do Sul, sim. Aqui a PUC, os professores, o nível de comprometimento e os ensinamentos éticos, eu acho que isso foi muito, são muito firmes, né? Sim, pela qualidade, por tu tratar bem os pacientes, né? Pela seriedade. Então eu que sou uma pessoa que eu gosto muito de retidão, eu acho que a PUC, ela reforçou esses valores. E assim, uma dúvida minha, qual foi o motivo de ter escolhido especialização ou residência? Era o que eu podia fazer. Foi porque eu tinha que trabalhar ainda na Colgate, né? Sim, aí não teria como fazer a não tinha, não. Sim. E a gente viu que tu estudou, não sei, tu fez algum curso no Miami Anatomical Research Center. Como é que foi essa experiência pra ti? Então, eu como sempre fui curiosa, também comecei a fazer cursos no exterior, não só esse, mas eu tenho vários outros também, de acompanhar cirurgiões lá, cirurgiões bucomaxilo, cirurgiões plásticos. E esse no centro, em Miami, que é um centro de anatomia, referência, né? Sim. Então, quando a gente vai para centros de anatomia no exterior, a gente consegue ter peças anatômicas muito bem preservadas. Sim. Porque são os fresh frozen specimens, né? Então, são recém-congelados. E são congelados imediatamente, né? Muito, muito próximo da morte. Então, são doadores, né? Que já deixam a documentação, que eles cedem os seus corpos para a ciência. E nos Estados Unidos é muito bonito que eles, como são muito patriotas, eles dizem que é o último ato de patriotismo deles. Servir ao país, né, doando o corpo por conhecimento. Então é muito bonito, e a gente consegue ter acesso à anatomia muito preservada. E assim,
durante esse curso, tu chegou a ficar só no laboratório ou tinha função de bloco? Como é que é? Não, esse aí era a parte teórica e depois legal. a parte de anatomia. E depois eu já fiz cursos na Europa também, já fiz em Zurique. Então, que daí a gente consegue ver outros laboratórios também, né? E como tratam. E é muito bom tu poder estudar, ter essa oportunidade. Todo mundo deveria ter acesso a esse tipo de ensino. Porque tu estudar nos livros é uma coisa, e tu, né, e tu vê a anatomia ali, e as variações anatômicas, né? Então é muito interessante. E tive a oportunidade também de eu ser professora convidada num curso lá nos Estados Unidos. Então eu também fui professora de anatomia, dou aula de anatomia, fazendo as dissecações das cabeças, né? Então mostrando as camadas anatômicas, a gente fazendo, e aí fazendo procedimentos, usando gel colorido. É que a gente tá abrindo agora a liga de anatomia, cabeça e pescoço na PUC, de odonto. E aí já fica o convite, né? Então tá, me convidem! A gente já tá até um dos nossos planos pra ter uma aula em junho/julho, que tem então dissecação, porque a gente tem peças anatômicas aqui na PUC e tem cabeças que precisam ser dissecadas. Que legal! E a gente eu fui monitora, me apaixonei por anatomia cabeça e pessoas, por isso que eu achei que era cirurgia bucomaxilo. E é sensacional, e a gente tem peças maravilhosas aqui. Só que falta ainda algumas pra ver inervação, vascularização, que são muito delicados. É muito difícil da gente ver nessas estruturas. Sim. Fica o convite. Que legal! Nossa, muito convidada. A gente se olhou assim, não, é isso. Sabendo que a gente tava pensando a mesma coisa. Que amor! Mas essa questão de... Tu trabalha hoje em dia, né, também com harmonização facial. E a gente olhou, então, um pouquinho no teu currículo, né? Mexeu um pouco na tua história. E a gente viu que tu promove, então, essa harmonização facial sem dor. E essa técnica, então, foi desenvolvida por ti? Tu pode explicar um pouco mais como é que ela funciona? Na verdade, a sedação consciente, ela existe há muito tempo. E na odontologia, né? Na pediatria, pacientes especiais, eu uso óxido nitroso. E aí, dentro dessa experiência do óxido nitroso, eu faço algumas outras associações. Porque eu percebi, assim, que quando tu precisa fazer um bloqueio, a anestesia dói muito mais do que o procedimento em si. Até porque eu hoje, atualmente, também uso determinados materiais que me permitem, e a minha própria habilidade, então a minha precisão, né, a técnica da doutora, que é sem dor. E, na verdade, o óxido, ele não é um anestésico, né? Ele faz um relaxamento, então ele muda a tua percepção. E dá muito mais conforto pro paciente. Muda então, a percepção da dor. Então eu sempre digo que paciente que não sente dor volta, né? Então é muito legal, porque eu agora já tô atendendo as filhas das minhas pacientes, né? Tipo, eu não tô velha, eu tô experiente. E isso é muito legal, porque, né, eu sempre me preocupei muito de proporcionar a experiência do paciente. Então a gente tem todo um roteirinho de como a gente faz, de como recebe o paciente. Inclusive estão convidadas pra irem lá. Vou dar um laser lavia de presente pra vocês. Vamos lá fazer um laser pra ter experiência. É maravilhoso. Ela ficou aqui bem enxadinha, mas ela amou. E aí e vocês já usaram óxido? Não. Então vai ser experiência completa. Mas sabe que o meu padrasto é cirurgião pediátrico. E aí eu fui uma vez no hospital, que ele tinha que tirar um ponto e tal do meu pé, que eu tirei uma pintinha. E aí a mulher assim, não, vamos fazer anestesia no pé. Eu falei, não, eu não vou. E deve doer horrores, né? Extremidades, enfim. Aí ela olhou pra mim, mas eu tenho uma outra técnica aqui, o óxido nitroso. Só que daí ela falou que ia demorar um pouco mais, acabei não fazendo. Mas eu sempre fiquei, assim, intrigada, sabe? Como é que funciona. Até porque a gente pode fazer e a gente nunca... Sim. Né? E torna o procedimento muito mais humanizado. Muito mais tranquilo, imagina. E aí isso também surgiu da ideia, que daí eu passei um tempo com o Dr. Mike Morissette na Califórnia. E ele tem várias salas, então ele já chega e as pacientes estavam sedadas, né? E é claro, os equipamentos são um pouco diferentes. E eu aí adaptei o que ele faz, a forma que ele faz. E deixei ainda mais humanizado, mais bonitinho, daí a gente põe bichinho junto, né? Tem o botulino. Então assim, é uma experiência que a gente tem bem legal. Porque assim, a gente não gosta, ninguém gosta de levar agulhada, né? Mas a gente gosta de estar mais linda, então... a única agulhada que a gente suporta. Daí a gente torna mais suportável. E qual foi o momento mais desafiador da tua carreira até agora, assim, que tu consegue lembrar? O começo, né? O começo sempre porque a gente
A gente não tem experiência, a gente não tem mentores, a gente não tem apoio, né? É muito solitário, tu te forma e tu é jogado, né? E aí tá, o dia 1, como é que tu faz? Vai pra onde? Né? Então, a gente não é preparado para isso, principalmente pra parte de gestão, né? De liderança, de como criar uma equipe, o que tu tem que fazer, e a parte contábil, fiscal, marketing, é muita coisa, né? O ser bom tecnicamente e ser um bom cirurgião, dentista, isso é o mínimo que tem que fazer, né? Tem que saber fazer a técnica, mas todo esse entorno aí, ele é muito, muito difícil. Mas até hoje, né, é difícil, fácil nunca fica, mas tu vai ficando mais experiente, tu vai ficando mais ousada, e as coisas que tu vai tentando e vai dando certo vão te dando autoestima, e tu vê, opa, foi difícil, mas eu consegui. Então tu vai crescendo, é uma escalada. E aquilo que eu falei pra vocês, o caminho de empreender, ele nunca é linear, não vai só ascendendo, né? É cheio de tropeços, de percalços, tentativas e erros. E não tem receita, né? Mas a gente tem que querer. A primeira coisa é ter as metas bem definidas, como tu imagina, porque aí a gente consegue encontrar as maneiras e as ferramentas, e a gente vai se preparando para quem a gente quer se tornar. Legal, muito bonito. Adorei. Tu falou, adorei também. E uma dúvida, quando começou o teu consultório, em que fase da vida tu tava? Como é que foi essa transição, assim? Então, o meu primeiro consultório foi com o Dr. Brito, que a gente fez um coworking na época, que nem existia coworking, né? Ah, inovar. Então, a gente alugava, né? Para recém-formados e tal. E eu tava nessa época eu já trabalhava na Colgate. Então, eventualmente, eu tinha ali algum paciente ou outro, mas foi isso aí, que ano que foi? Foi muitos anos depois de eu me formar que eu tive meu primeiro consultório. Então, não foi assim, no outro dia abri meu consultório. Porque eu tive toda essa outra trajetória aí, daí fiz a parte da saúde pública, a residência, 2 anos, depois mais 5 anos de Colgate, então... Já tinha passado de 5 anos, eu nunca tinha me dado conta disso. Não, e sabe o que? É muito bonitinho. Até depois eu vou mandar pra vocês, que nas minhas mentorias eu ponho. Aí, não é hoje, hoje ali, tu olha meu consultório, é taça da Versace, papel de parede, é tudo muito lindo, é toda a experiência, lustre de cristal. Mas esse meu primeiro consultório, ele era muito minimalista. E aí eu tirei uma mesa, eu tirei uma mesa da minha casa, uma mesinha assim com os pezinhos de metal, bem simplinha e com um tampo de vidro. Daí eu peguei e mandei fazer um tampo mais pra fazer uma mesa de escritório. E tá lá, eu falei, cara, que olha só como a gente evolui, né? E quem vê hoje, toda essa experiência que tem na minha clínica, não imagina que começou. Então, eu sempre digo para os recém-formados ou para os meus alunos que vão lá fazer mentoria comigo, né? A gente não pode ficar comparando, porque a internet parece que tudo é mágico, tudo é lindo, tudo, né? E não, é um caminho bem árduo, e eu acho até bom, vou te dizer, porque aí a gente vai valorizando cada conquista e dá um maior orgulho, e a gente como profissional e como ser humano, tu vê a tua evolução e essa independência que as tuas mãos te proporcionaram, que é trabalho, né? Eu sempre digo, é um dinheiro abençoado, porque é um dinheiro que é uma remuneração que a gente, né? Que são as minhas próprias mãos me proporcionaram isso, tudo. E é legal quando a gente conquista. Que bonito, né? É muito bonito lembrar, assim, tu ver a tua história. Mas, então, mudando um pouco de assunto, que foi maravilhoso isso, mas em questão da harmonização, ela vem crescendo muito nos últimos anos. E tu vê algum tipo de banalização desse tipo de procedimento, algum risco dessa banalização? Com certeza, né? Com certeza, a banalização nunca deveria ser banalizado, porque daí também vai perdendo a credibilidade, né? E é uma área tão linda e tão séria, né? Que a gente tem que ter esse conhecimento anatômico profundo, né? Que só passa ali a artéria facial, tudo pode necrosar, tudo pode dar embolia, e a gente vê os excessos, né? Então, os pacientes caricatos, aquela boca exagerada, aquela sobrancelha arqueada demais, o malar, as mandíbulas, a massificação. E eu acho que toda massificação, ela não é bonita, não é humana, né? Então, a harmonização facial, quando ela é bem executada,
ela não tem que parecer. Ela tem que ressaltar a pessoa, tem que ficar mais elegante. Tem que dizer, o que tu mudou? Tá de férias, mudou o cabelo, o que é que foi? Não dizer, tu fez isso, tu fez aquilo. Sim. Né? Porque aí fica caricato. Eu não trabalho assim, mas conheço profissionais que trabalham dessa maneira e pacientes que buscam isso, né? Então, não é o meu perfil de paciente. Inclusive, muitas pacientes eu já encaminhei para outros profissionais, porque não é o tipo de trabalho que eu desenvolvo. A gente tem uma assinatura, né? Então, eu sempre... eu cheguei num ponto da minha carreira que eu posso escolher os pacientes que eu tenho, né? E, às vezes, no começo, a gente faz coisas que pensa, não devia ter feito, né? Mas tu precisava, né? Então, fazer um bocão, por exemplo. Hoje, eu não faço mais bocão, mas é minha assinatura, né? Eu faço coisas bem pontuais, bem natural. Mas a gente vê a badanização, sim, tanto dos procedimentos quanto dos profissionais, da falta de preparo dos profissionais. E aí acabam acontecendo as coisas que a gente vê e que hoje se dissemina tão rápido, né? Sim. Então, assim, uma carreira sólida, ela leva muitos anos para tu construir e é muito fácil tu perder. Então, a gente chega num ponto da vida, da carreira, que tu pensa, não é mais quanto eu vou ganhar, é quanto eu vou perder. Exatamente. Muito bem colocado. Bem isso. Mas eu tenho uma outra dúvida. Com relação à harmonização facial, tu, né, mostrou que vocês criaram diversas inovações e tal, no consultório, o óxido nitroso, inclusive. Como foi pra ti? Com certeza vieram críticas, e como é que foi pra ti lidar com essas críticas e continuar o teu caminho, assim, independente delas? Então, pra mim foi muito sofrido. Eu sofri demais. Eu sofri demais porque eu fui a primeira do Rio Grande do Sul e uma das primeiras do Brasil, então, assim, sofri pelos colegas, dizendo, que tá traindo odontologia. Como assim traindo odontologia? É a área de atuação, né? Pega lá o livro Princípios do Peterson. É a nossa área de atuação. E é isso. A gente demorou pra tomar o que é nosso. E eu levava... Eu sou uma pessoa muito... Apesar de não parecer, eu sou muito sensível. E porque eu busco sempre as coisas muito corretas, muito certas, pela retidão, de estudar. Eu não faria nada que eu não estivesse apta ou que eu pudesse causar algum risco para algum paciente. Então, eu sempre fui extremamente estudiosa, até hoje, quase 20 anos depois de formada. Ainda continuo estudando, eu estudo diariamente. Adoro me atualizar. Então, eu sempre tive essa seriedade. E as pessoas tratando como se fosse uma aventureira, né? Ou eu fiz lives que os médicos entraram, me chamavam de carniceira, de não sei o quê. Que horror! E assim, eu sofri processos do Conselho de Dermatologia, de oftalmo, de otorrino e de plástica. Todos me processaram. Aí, nisso, e a gente não tem esse preparo, né, emocional. Então, assim, eu tive que fazer terapia, foi bem difícil, porque mexe no que eu mais gosto, que é a minha profissão, sabe? E eu sei o quanto eu me dedico e me dediquei e continuo me dedicando para ter os resultados. E aí é isso. E os pacientes, pelo contrário, cada vez buscando mais. Né? E eu falei, por que será que eles estão tão incomodados? E eu acho uma preguiça, assim, essa briguinha. Porque eu acho que quem tá apto, quem é sério, quem tá preparado, independente da sua formação inicial, tanto é que hoje os enfermeiros, eu tenho alunos enfermeiros, biomédicas, exato, e não tem problema nenhum, mesmo a gente sabendo que a harmonização facial é uma especialidade odontológica, né? Os especialistas em harmonização só os dentistas podem ser, apesar de outras áreas poderem fazer, sim. E é um absurdo, né? Porque se a pessoa tá com o consultório lotado, se ela é boa realmente, por que ela vai ficar se preocupando com o trabalho do outro? Exatamente. Não faz sentido. Daí eles vêm com essa desculpinha de dizer que é pra cuidar da população. Não, a gente sabe que eles estão que doeu no bolso deles, né? Óbvio. E assim, o meu diferencial nunca foi preço. Tanto é que eu já tive uma situação... eu tive, uma época, 3 consultórios, tá? Eu tinha em São Paulo, tinha em Canoas e tinha em Porto Alegre. Que essas coisas a gente também faz no início de carreira. A gente quer provar que a gente pode. Depois, aí tu vê o que tu quer. Quando tu vai ficando mais velha, tu quer paz. Já provei tudo, deu? Aí a paciente chegou no meu consultório e ela disse, porque a fulana, a cirurgia plástica, cobra tanto Botox. Por que tu quer... Eu falei, a senhora tá vendo aqui a minha sala de espera cheia. A harmonização pode deixar o rosto artificial. Verdade.
Pode. Pode. Dependendo do profissional. Dependendo do profissional, sim, com certeza. Porque a harmonização facial é essa mistura de senso estético, é arte, é ciência, é anatomia. E aí eu tenho uma dificuldade, às vezes, até eu digo assim, que vem alunos que tu vê. Eu tinha um professor aqui da PUC dizer, canhoto das duas mãos, que tu vê que não vai dar certo. Por quê? Porque não tem uma base. E a harmonização, ela é arte, sim. Então ela é a junção do que tu viu, do que tu viajou, do que tu, das obras de arte, do livro, tu vai tendo os insights, e tu vai refinando o gosto, tu vai sofisticando. Então, quando a pessoa não tem uma base boa, a gente vê essas grosserias. Padronizado, né? Exato, daí segue receita, né? E quando, na verdade, a gente precisa de princípios. Exatamente. Né? Isso, e volto a falar do livro dos princípios cirúrgicos do Peterson. Quando tem princípios, o que ele te dá? Ele te dá flexibilidade para usar. Porque é isso. Bom, aqui eu sei que é seguro, aqui não é, aqui eu posso. E tu não vai ali, é 0,3 aqui, é dois risquinhos, como diz, da seringa aqui. Não é. Então, é muito, pra mim, é muito intuitivo. Sabe? Feeling, assim. É feeling. É feeling. Então, eu me sinto, assim, uma escultora, né? Eu esculpo os meus pacientes, né? E na parte da cirurgia também, eu acho a coisa mais linda, as cirurgias de lifting, de pescoço, porque tu vai lá, quanto de músculo tu tem que tirar, quanto tu tem que amarrar, quanto tu tem que puxar, quantos graus, não tem muito como explicar. Então, eu acho que vem um sopro, sei lá, uma inteligência superior, o que é. A gente tem isso se desenvolve pra gente ficar ouvindo mais esses insights, e eu acho que é por isso que consigo ter um trabalho com tanta entrega e com resultados bons, né? E cervicoplastias que tu faz. Minha mãe, ela fica me mostrando todas que tu posta. Eu vi, são maravilhosas. São, né? São. Vou dizer pra vocês que eu sou fã, assim, quando eu termino, assim, eu falo, que legal, porque muda a vida da pessoa. Nossa, total. Sabe? Muda os relatos que eu tenho, assim, né? Chega a me arrepiar, as coisas que elas me mandam, é muito emocionante. Porque a gente não tem noção, e aí eu vi que é uma das perguntinhas de vocês, o quanto isso afeta a autoestima das pessoas. Elas não querem gravar. Eu vendo joia no Instagram. Eu não quero gravar, só quero mostrar minha mão. Nos aniversários do meu filho, eu não gostava de tirar foto. Sabe? Na hora de namorar, não sei o quê. Então, assim, são coisas muito íntimas que são compartilhadas comigo e que a gente não imagina o quanto afeta a vida das pessoas, né? E é muito bom a gente ser transformação, ser um instrumento para mudar a vida das pessoas, né? E elas poderem se sentir com autoestima e mais confiantes. Sensacional. O preenchimento labial sempre dá errado se exagerar na quantidade. Sim. Verdade. Sim, verdade. E mesmo assim, quem quer, e como eu disse pra vocês, eu não sou uma pessoa que gosto de bocão, né? Até porque, assim, trabalho muito com a cefalometria também, então uso o plano de Ricketts, eu tenho um software que é francês chamado Quantificaire, que eu mostro pro paciente, porque pra mim é intuitivo, mostro pro paciente, ele perceber isso, às vezes eu mostro pra ele, eu ponho no plano de Ricketts, eu mostro, aqui tem que bater aqui, então eu dou uma aulinha pra ele entender o porquê a gente está fazendo aquilo. E que isso são medidas cefalométricas ideais, caucasianas, né? E a gente não precisa estar dentro daquele padrão, mas a gente o quê? A gente busca a beleza, estuda a beleza pra gente se aproximar dela, né? Pro olhar. E aí, o que é a beleza? E aí, gurias, eu achei um e-mail, até fiz um post no passado sobre isso, que eu estudo harmonia facial desde 2002. Eu já tinha artigos que eu estudava que os bebês sorriem mais para as pessoas mais bonitas. E isso é desde o primeiro ano aqui. Depois eu vou mandar para vocês também. Nossa, é muito legal. Então eu sempre fui apaixonada por estudar as proporções e sobre beleza. O que é belo, né? E eu acho que quem trabalha com estética tem que fazer esses questionamentos psicológicos, filosóficos, porque a beleza, ela não é também só, como eu disse, não é só o estudo ali das proporções, mas também tem o fator emocional, né? Então, o que é belo, a questão da pessoa ser muito bonita, mas daqui a pouco abre a boca e não tem. Então tem o fator também, né, da personalidade na beleza. Então são muitos vieses que a gente tem para acompanhar. Outra questão que eu levo muito a sério, a profissão da paciente. Né? Eu não posso pegar e fazer traços muito
curvos, muito sensual. Uma mulher que é uma engenheira, que trabalha numa equipe, Sim. né? Então, tudo isso tem que ser observado pra gente ter sucesso no tratamento, porque daqui a pouco é um procedimento que a pessoa não tem o conhecimento para isso, do que ela precisa, e vai massificar, e aí daqui a pouco uma coisa que era pra ela se sentir bem, ela tá se sentindo constrangida, porque exagerou. Exagerou. Né? Então, é todo esse olhar global, integral. E é legal, né? Tu ser a pessoa que dá segurança ao outro. Eu acho muito que é isso que a gente bonito, busca no assim. profissional. Né? Exato. É muito lindo. Mas seguindo, então, o próximo jogo, a gente até já conversou um pouco, que eu já sei a resposta. Mas dentistas são os melhores profissionais para fazer harmonização orofacial. Não, melhor é quem se preparou, né? Independente da sua formação básica, quem tiver conhecimento anatômico, quem tiver conhecimento de materiais, quem respeitar toda a questão de biossegurança, muito sério. Então, assim, são muitos pontos que tu tem que ser extremamente criterioso para que tu tenha sucesso nos teus procedimentos. Mas isso não vai, na minha opinião, Tainá, não é a formação que vai dizer. Claro que nós, como cirurgiões dentistas, saímos na frente, sim, porque estudamos, né, cabeça, pescoço, e são muitos anos, e principalmente quem é cirurgião bucomaxilo, aí a gente vai para um outro nível de conhecimento anatômico, de vivência, de emergência hospitalar. Então, se eu fosse paciente, eu faria com cirurgião bucomaxilo a harmonização. Porque, justamente por essa vivência, né? Então, lá na clínica a gente tem equipamento para reanimar, né? A gente tem, toda a equipe é treinada com as técnicas de ressuscitação, né? A gente faz a cada 6 meses toda a renovação. Então, isso precisa, o profissional que trabalha, na verdade, com pessoas, né? Quem vai atender paciente precisaria ter tudo isso. Mas ainda mais com injetáveis que a gente pode ter, e nos cirúrgicos que a gente pode sim ter algum tipo de intercorrência, tem que estar preparado, porque acontece. Não, e tem muitos profissionais. Aliás, acho que 99% dos consultórios, dos profissionais, não tem nada. Não tem nada disso, né? Então, assim, devia ser mais criterioso também, né? Pra liberar e pra deixar acontecer, porque senão a gente vê essas bizarrices, né? E é bem isso, né, que tu falou. Não é a profissão. É o que tu sabe. Exatamente. E que é a soma de todas as vivências, né? De todas as tuas histórias, do teu preparo, né? As tuas outras especialidades. Então, assim, eu vejo muita biomédica ótima, porque elas têm outros preparos, outra visão, né? Tem uma caminhada aí. Então, não é a profissão, não. É a pessoa. É a pessoa e o comprometimento que ela tem com o paciente e com a sua carreira, né? Com a sua formação. Procedimentos estéticos são só vaidade. Não são. Infelizmente ainda é visto isso, né? Mas não, como eu disse, não, nunca é um botox, nunca é uma cervicoplastia, é uma mudança de vida, né? Total, né? Muda demais, mudando um detalhe, a pessoa já vai se sentir mais autoconfiante. Eu vejo elas às vezes na revisão, elas já vêm com cílio, eu marquei a Nutri, comecei a academia, então é muito legal porque ela começa a olhar pra ela. E a gente ainda tem muito, as mulheres têm muito a questão de sentir culpa por isso. Porque elas são cuidadoras, a gente é criada para cuidar, mas não para se autocuidar. Quando na verdade a gente tem que perceber que a gente só pode cuidar dos outros quando a gente estiver bem. Verdade. O botox, ele for mal feito, que pode deixar nenhuma expressão no rosto. Que é aquele botox que a gente via anos 80, 90, poker face, né? Que não mexia nada congelado. Hoje a gente gosta de ter um pezinho de galinha, tem que ter um movimento natural, mais natural, mas né? se ele for mal feito, aí ele pode ainda deixar. Pode ficar pesado, pode, né? Tu fica sem expressão e isso não é elegante, né? Não é bonito. Mas tem paciente que gosta também, bem congeladona, né? Mas, a tendência agora é cada vez mais os procedimentos mais naturais, né? Que bom, né? Que bom. Homens também estão aderindo cada vez mais. Estão sim, estão se permitindo. E tu sabes que depois que os homens começam a fazer, eles ficam mais assíduos que as mulheres. Eu tendo vários casais que eles chegam primeiro, a fulana me trouxe aqui, mandou eu vir. E depois eles voltam antes que elas, sozinhos. É bem interessante. Depois também que desmistifica, que vê que não fica artificial, que não fica, né, exagerado. Que
ninguém mundo notou. tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar sim, não. E a mulherada tá linda, né? Os homens também tem que Tem que dar altura. Tem que ir atrás pra se puxar. Mas agora, então, cortando então esse jogo, a gente gostaria muito de saber como é um dia típico, assim, na tua vida. O que tu faz? Tu acorda, tu vai pro consultório? Bom, meu dia típico agora é... Eu sou mãe solo, né? Então, a minha filha, e agora na idade que ela tá, ela exige muito minha atenção e trabalhava e eu não enxergava as coisas e que eram coisas bem importantes que eu devia ter enxergado. Inclusive tem uma coisa bem ruim que aconteceu na minha carreira que em 2020 eu pensei, preciso mudar. Então, o meu dia a dia, como é que é depois dessa mudança aí, depois de 2020? Eu acordo, arrumo a Esther, levo ela pra escola, aí eu vou pra academia, aí eu faço 1 ou 2 aulas, e é muito bom, porque daí é a sensação de estar me cuidando, e de fato estou me cuidando, então fico bem orgulhosa de poder, de ser disciplinada para isso. Nem sempre a gente está motivada, então tem que ser disciplinada. Depois eu vou pra clínica, atendo algumas pacientes, e aí fico pela clínica e no final do dia eu busco a Esther na escola, né? Então, hoje o meu trabalho não é só atender paciente, né? Eu atendo paciente ainda também, mas eu tenho uma equipe que inclusive faz harmonização corporal também, a gente tem a parte das tecnologias, são os equipamentos. Então eu tenho uma equipe muito competente, me orgulho muito disso, das minhas colaboradoras que realmente estão comigo e entendem a importância delas para que a doutora Tainá aconteça. E aí eu fico também na parte da gestão, né, e fazendo esses direcionamentos da equipe, fazendo a parte que não é tão legal fazer, a parte mundana, né, que a gente tem que também fazer a parte administrativa, né, mas hoje eu equilibro, né, a Tainá empresária, gestora, com a Tainá artista, que é o que eu amo, né, que é o que eu amo, é atender, mas o negócio, à medida que ele vai crescendo, ele vai exigindo outros posicionamentos teus, então a maneira que eu consegui isso, é me multiplicar através das minhas colaboradoras, né, e para também ter atenção a outras coisas que são importantes. Sensacional. E com relação ao volume de procedimentos, tu atende bastante assim no hospital, bloco, já atendeu não mais, porque assim, os meus procedimentos eu montei um mini bloco cirúrgico, né, com todos os materiais que a gente precisa para poder fazer as cirurgias em segurança na própria clínica, e isso nos diminui, isenta o risco, nunca tivemos nenhum tipo de infecção, né, e que a gente sabe que no hospital isso acaba aumentando esse risco, e também para o paciente fica mais viável economicamente, porque aí ela não vai ter aquele gasto de anestesista nem de hospital, então por isso também que nós, dentistas, sempre fomos muito treinados para fazer muita coisa em consultório, né? Então, eu acho que conseguiu popularizar e acessar para muitas pessoas que antes não poderiam, né, fazer um procedimento desse porte no hospital. Então, acho que é bem legal isso. Porque e ser mudou confortável também, né? Pro paciente, muito mais confortável. 99% dos meus procedimentos eu faço na clínica. E aí, assim, só aquelas pacientes que têm muito medo, né? Daí a gente faz no hospital. Mas não tem necessidade nenhuma, porque o que vai mudar é a questão do anestesista mesmo. Sim. Porque a parte ali dos materiais, tudo, e o procedimento em si é o mesmo. Sim. E qual foi o momento mais engraçado, assim, da tua carreira ou de alguma consulta? Assim, que ai, gente, eu vim pensando e pensei, o que eu vou responder? Porque eu me mato de rir, eu me divirto demais. A minha mãe diz que parece que meu consultório parece um galpão, porque a gente passa o tempo inteiro dando risadas sérias e as minhas pacientes são ótimas, então, assim, é tanta troca que eu tenho e a gente é gostoso. E aí, claro, elas ficam no gás, ou muitas vezes sedada, né? Aí, gente, é demais as coisas que falam, né? Aí depois pedem desculpa. Ai, eu não lembro, não sei o quê. Sim, então assim, olha, tem muita história essas gurias. Ai, que bom. E agora uma pergunta meio pessoal, assim.
Se tu não fosse dentista, não fosse pra área da cirurgia, qual especialidade tu escolheria dentro ou fora, né, da odontologia? Eu seria designer de interiores, eu acho, arquiteta. Eu Sério? gosto, eu gosto muito de decoração e de... Tanto é que os meus imóveis, o meu consultório, é tudo... Eu já chego toda com a ideia. E agora eu tenho uma arquiteta maravilhosa que há alguns anos a gente trabalha juntas, assim. Ela entende muito bem o que eu gosto. Super bom, E é muito bom, assim, mas eu me acho super arquiteta. A Itália vai me matar. Não, mas é super bom. E agora, então, caminhando já pro final, a gente gostaria, assim, muito... O nosso objetivo do nosso podcast é conhecer trajetórias, né? Até pra aquilo que tu comentou. Então, às vezes, a gente vê a pessoa com a vida formada, mas não entende o processo até lá, sabe? E aí fica uma coisa muito impossível, assim, de se alcançar. Assim, né? E quando a gente entende a vida do outro, além de ter uma admiração muito maior, a gente entende que tudo é um processo, a gente precisa de paciência e entender cada momento. Então, se tu pudesse dar um único conselho, assim, pra quem tá começando agora, talvez não necessariamente no mesmo ramo, mas tá aqui na odontologia tá confuso, ou em alguma outra carreira, que conselho tu daria, assim, pra essa pessoa? Então, o conselho é, seja hoje melhor do que ontem, né? E para isso é baixar a cabeça e estudar. É a única maneira da gente criar uma carreira sólida, com ética, com seriedade, e para a gente construir o respeito tanto dos colegas quanto dos pacientes. Então, é se atualizar, é estudar. Não é essa de se formar e achar que está tudo bem. Porque todo dia é um aprendizado. E assim, ser um profissional multi. Como eu disse, ser bom tecnicamente, isso é o mínimo, não é diferencial. Isso a gente espera. Sim. Agora, tu tem que desenvolver outras habilidades. Então, quem ficar naquela ideia só do consultório, não vai prosperar. Né? E hoje tu precisa saber sobre marketing, sobre gestão, sobre contabilidade. Tem que ser um profissional completo mesmo, pra tu otimizar. E no começo é muito difícil, porque parece que a gente não vai dar conta, e às vezes até hoje parece que não vai dar conta. Eu brinco, um dia de cada vez, se fosse 2 a gente não aguentava. É verdade. Mas tudo dá certo, viu? E depois que a gente vai usando, vai testando, a gente vai ficando com essa autoestima, vai reforçando e as coisas começam. Então, estudem. Bom conselho. Então, doutora Tainá, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter sido tão disposta também, né, de conversar com a gente, vir aqui. E eu gostaria de pedir para te divulgar as tuas redes, então, para os nossos ouvintes. Por favor. Tem um monte de coisa legal ali, material muito legal. Tem. E aí, quem quiser mandar mensagem e tiver alguma dúvida, né, eu sou super aberta para conversar. Obrigada. E fiquei super lisonjeada de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho e da minha equipe nas redes sociais, por favor, siga o @doutora.tainafritzen no Instagram. Maravilhosa. E então, assim, de novo, ressaltando, muito obrigada por ter aceitado participar. Acho que foi uma conversa muito rica, assim. Tô sendo bastante inspirada, bastante feliz também, porque é muito bom entender, né? Eu já disse, minha mãe gosta muito do trabalho, não só minha mãe, as amigas da minha mãe. Que amor! E é sempre assim, né? Depois tu manda o nosso podcast. Não, com certeza, ela já todo mundo perguntou. Mas enfim, muito, muito obrigada por compartilhar. Obrigada a vocês. E assim, vocês têm um diferencial, essa curiosidade, essa vontade, a iniciativa. Então, eu me vi muito aqui em vocês, porque eu também são características que eu admiro e que eu acho que me fizeram a profissional que eu sou. Então, com certeza, olha, vocês já estão assim, meio caminho andado. Maravilhosas, parabéns. Obrigada por ser tão acessível, tão... Nossa... Queridamente. Que bom! Que bom! Então, pessoal, não esqueçam então de nos seguir no podcast Dental, que lá a gente confirma tudo pra vocês sobre os próximos episódios e também a data de lançamento dos próximos que irão vir. Até mais! Tchau, até mais. Tchau. Muito obrigada.